O catolicismo precisa se despertar para isso. João escreveu no capítulo 5 para fugirmos dos ídolos. O Salmo 115, que está na Bíblia católica, nos diz que os ídolos, as imagens de escultura, tem boca, mas não fala, tem pé, mas não anda, tem nariz, mas não cheira, tem mão, mas não estende, tem olho, mas não vê. Mas o nosso Deus tem olho, vê e faz cego ver, tem pernas, anda e faz paralítico andar. Vou falar mais uma: é vivo e faz morto ressuscitar. O Salmo 115 diz: sejam semelhantes aos ídolos aqueles que os servem. Se arrependa, Padre, se arrependa, Papa, se arrependa, Igreja Católica. Eu sei que vocês não odeiam Cristo, eu sei que vocês não odeiam Deus, mas Ele não divide a glória dele com ninguém. Só existe um mediador entre Deus e os homens: Jesus Cristo, homem. Boa noite. O catolicismo romano tem muita prática pagã. Exemplo, Nicéforo nos informa que um tal de Pedro Gnafel, em 470, foi ele que introduziu a invocação aos mortos nas orações das igrejas. Foi ele também que ordenou que a Mãe de Deus fosse mencionada nas orações aos mortos. Só que esse tal de Pedro havia sido condenado por heresia no quarto concílio geral. Interessante que aqueles que nos rotulam de hereges hoje estão simplesmente seguindo o mandamento de um herege e o mandamento que se originou no paganismo. Os pregadores desse tempo não incentivaram mais os vivos a imitarem as ações dos que partiram. Eles deixaram de lado essa pregação sobre as obras dos indivíduos e passaram a dirigir orações aos mortos em favor dos vivos. Corrompeu todo mundo. Mas essa era uma prática restrita a uma seita dos gregos. E os latinos só adotaram essa prática 120 anos depois do ano 470. É uma prática tardia e não é bíblica. É pagã. Boa noite. O catolicismo não tem muita moral para falar isso, não. Porque entre eles tem gente esquerdista e que se diz conservadora, mas que nenhum exorta o outro. Nós, quando temos comunistas, esquerdistas, socialistas entre nós os exortamos, os expomos e até quebramos aliança com aqueles que se afastam dos princípios do Senhor. A primeira cisão nem foi entre protestante e catolicismo, foi entre eles mesmos, Papa excluindo Papa, e gente contratando gente para matar outro para que ele suba no papado, ele suba em sua posição. Então o catolicismo tem que baixar a bola quando tentar falar da gente a esse respeito. Só que o catolicismo, eles têm muitas coisas que se assemelham a nós. E é por causa das semelhanças que muita gente pensa que a gente é irmão. Só que não. Os irmãos de José poderiam ter muita semelhança com ele, mas o trataram como inimigo. Os próprios irmãos de Jesus, em João capítulo 7, a Bíblia diz que não criam nele. Judaísmo e cristianismo pode, na origem, ter muita coisa semelhante, mas isso não nos torna irmãos em fé, como também não nos torna inimigos, mas a comunhão teológica é complexa, porque eles negam o único caminho e a única fonte da salvação, que é Cristo Jesus, dependendo da sua graça pela fé. Assim acontece com o catolicismo. Então, se você chega no catolicismo, você vai encontrar o termo Trindade, mas Maria compete com a Trindade. Por quê? Porque ela é tratada como deusa em suas canções. Nós não temos aqui no Brasil, pelo menos nas traduções e versões brasileiras, 150 salmos. Sim, fizeram 150 salmos para Maria. Então ela é adorada. Muito tempo a Igreja Católica escondeu a palavra. Muito tempo a Igreja Católica escondeu a palavra, acorrentou a palavra. Só riquinho tinha acesso, só quem tinha título tinha acesso. Aí Deus levanta Zwingli, Deus levanta Lutero, levanta Calvino, levanta John Knox. A palavra está liberada para todo mundo que quiser meditar. A palavra está liberada para todo mundo que quiser ler. Aí vem esses crentes modinha dizer que não precisa ler Bíblia, é só ler um livro qualquer. Aí vem esses pregadores para a tribuna ficar contando só história de onde veio, para onde vai, fica contando agenda,
Você é Satanás, meu filho, para falar de onde veio, para onde vai? Assumiu a tribuna, prega a palavra, fala da palavra, canta a palavra, instrui debaixo da palavra. Ia vir na questão de que o pastor estava falando sobre o catolicismo. A gente tem uma página que gosta muito de usar os seus vídeos, as suas pregações, de outros pastores também, para criticar os protestantes, né? Enfim, e aí eu quero saber um pouco sobre como o pastor... Pode usar aqui. Como o pastor lida com essa rivalidade, digamos assim. Rapaz, nós e os católicos podemos ter paz, mas comunhão teológica não. A Bíblia não manda a gente ter comunhão com todos. A Bíblia manda ter paz com todos. O catolicismo é uma seita. Toda seita é hiperorganizada. O catolicismo é organizado. Toda seita se gaba de sua história. O catolicismo, até com falsificações, se gabam da sua história. Até porque dizem que é a igreja que Jesus fundou há 2000 anos atrás. Mas então é possível a pessoa estar na igreja católica e ainda assim ser salva. Se arrepender da idolatria e dizer: Senhor, eu me arrependo da mariolatria, eu me arrependo da adoração, invocação aos mortos, porque a sua palavra não deixa isso claro, isso é invenção, é imitação do paganismo, eu me arrependo de ter visto o Papa como o pontífice vigário de Cristo, apenas o Senhor é o chefe supremo da igreja, eu quero ser salvo em Cristo Jesus. Vai ser salvo, com certeza.